Os robôs são um dos principais pilares das histórias de ficção científica, companheiros metálicos ou inteligências artificiais que estão presentes nos inúmeros futuros imaginados pelo gênero, e cada vez mais presentes também aqui na vida real. Mas eles acabam sendo muito mais interessantes quando se tornam maus. Os robôs acabaram se tornando um dos principais vilões de diferentes filmes e uma ameaça para a humanidade em diferentes mídias. Com isso, ganhamos várias histórias que contam a batalha contra os robôs para garantir a nossa sobrevivência, muitas delas cheias de nuances interessantes. Afinal, os robôs no cinema representam os medos reais da nossa sociedade, o que torna os robôs vilões ou robôs assassinos não só uma parte querida do cinema, mas também uma parte duradoura e ainda muito relevante. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus e hoje vamos explorar um pouco mais sobre essas histórias, através de alguns filmes que mostram a versatilidade desse estereótipo das máquinas assassinas e como a nossa percepção sobre elas mudou através do tempo, ou então simplesmente mostram o quanto é divertido especularmos sobre os robôs assassinos. Tal como quase todos os outros pilares da ficção científica, os robôs sempre existiram como uma forma de comentário sobre a humanidade e os seus muitos desafios e principalmente defeitos. O termo robô nasceu na peça tcheca RUR, ou Rossum's Universal Robots, de 1920, com uma história sobre robôs feitos de matéria orgânica artificial, basicamente os replicantes, mas muito antes de Philip K. Dick. Robot vem do termo robota, que em tcheco significa escravo. Isso mostra o quanto a ficção científica sempre foi além da sua história e a sua força está no subtexto. Com isso, talvez o mais importante filme com um robô maligno seja o que ajudou a inspirar quase todos os outros, o impressionante Metrópolis. Lançado em 1927 e dirigido por Fritz Lang, esse é possivelmente o mais influente filme de ficção científica de todos os tempos. Um dos principais exemplos do expressionismo alemão, Metrópolis conta a história de uma mega cidade futurista onde os moradores vivem em luxo e aproveitando das maravilhas modernas de 2026. Mas para cada utopia, existe uma distopia por trás. E essa distopia é a vida dos trabalhadores que fazem a Metrópolis funcionar, trabalhando incansavelmente no subsolo da cidade em condições terríveis, muitas vezes perigosas. Na classe trabalhadora temos Maria, uma líder respeitada pelo grupo e que até mesmo desobedece ordens para mostrar aos filhos dos trabalhadores como é a vida de quem vive na bela superfície. Porém, Maria é capturada pelo cientista Hotwing, que criou uma androide que será usada por Fredersen, o dono da Metrópolis, para desestabilizar a classe trabalhadora. Mas o cientista tem planos que até mesmo Fredersen desconhece. Com isso, a Machinemensch, ou máquina humana, passa a enganar os trabalhadores e ao mesmo tempo fascinar os homens de Metrópolis, enquanto aos poucos causa grandes problemas para toda a cidade. Recomendar Metrópolis é complicado, porque é um filme difícil de ser assistido. Ele tem mais de 2 horas, é em preto e branco e é um filme mudo. Ele é totalmente diferente do que estamos acostumados no dia a dia, mas não tem como deixar ele de fora de qualquer discussão sobre os robôs como inimigos da humanidade. Maria foi a base para muitos outros ícones da ficção científica, principalmente em assuntos similares. Visualmente, a Android é extremamente importante. O C-3PO veio da Maria. Robocop? Maria. E não apenas robôs. O próprio cientista inspirou diretamente o visual e até mesmo a imagem da cultura pop do cientista maluco. Metrópolis é fascinante e ele tem uma mensagem social muito interessante, que diz que o mediador entre a cabeça e a mão deve ser o coração. É incrivelmente relevante até hoje, considerando as estruturas sociais. Um filme historicamente importante e muito intelectual. Mas para quem não quer algo tão intelectual assim, temos Tom Selleck perseguindo Gene Simmons. Michael Crichton é um dos autores que ajudaram a moldar a ficção científica nas últimas décadas. Roteirista de Jurassic Park, diretor de Westworld e o autor do livro que deu origem ao melhor filme de ficção científica já feito, o brilhante O Enigma de Andrômeda. Então, quando ele dirigiu e roteirizou um filme sobre os perigos da automatização, tivemos algo interessante. Crichton não é muito bom em dirigir personagens humanos, e isso é evidente em Runaway, mas a sua visão sobre tecnologia é sempre incrível e bastante incisiva. People working there at all. There's hundreds of robots. No coffee breaks, no union hassle. So what's the problem?
A história se passa em um futuro onde praticamente todo o trabalho manual foi substituído por máquinas, e às vezes elas saem de controle. É aí que eles chamam o Esquadrão Runaway para parar essas máquinas. Mas como elas não passam de eletrodomésticos com defeito, fazer parte do esquadrão não é um trabalho tão difícil e muito menos respeitado. Yay! Assim, né, cara? Mas quando um robô comete o primeiro homicídio por máquina, as coisas começam a ficar mais sérias, e o sargento Jack Ramsey precisa investigar uma perigosa ameaça, um terrorista que está reprogramando robôs em massa para que eles se tornem assassinos. Runaway tem uma visão muito interessante sobre robôs. Ao invés do medo das máquinas substituírem os humanos, ele fala sobre o perigo de dependermos demais delas, e o que acontece quando quem as controla está mal intencionado. Novamente, um filme extremamente atual, e talvez até mais relevante hoje do que em 1984. Não apenas isso, mas enquanto algumas tecnologias são claramente datadas, o filme chegou bem perto de conseguir visualizar a automação que vivemos hoje, desde os aspiradores de pó autônomos até mesmo os drones, que, diga-se de passagem, parecem bastante com a versão real deles hoje. É um filme simples, claro, mas é bem divertido, e a visão de Crichton para a tecnologia é sempre incisiva e atemporal. Infelizmente, ele foi lançado em 1984, quase ao mesmo tempo que um outro filme sobre robôs assassinos, relativamente desconhecido, chamado O Exterminador do Futuro. Timing terrível, mas reassistir ele atualmente é um excelente exercício justamente por quanto ele acertou sobre o nosso futuro, incluindo a presença das aranhas robôs, drones assassinos que remetem bastante à preocupação com a violência automatizada que vivemos atualmente. Aranhas robôs que são extremamente memoráveis. E se Runaway foi ofuscado por T-800, temos um filme que embarcou na onda do Exterminador do Futuro para nos trazer o aterrorizante Mark 13. Em um futuro distópico, Hardware conta a história de Mo Baxter, que compra um androide destruído de um nômade. O androide foi encontrado no que é chamado de A Zona, uma área radioativa onde há uma guerra entre nações. Mo dá as peças para sua namorada Jill, uma artista que trabalha com esculturas. O problema é que eles descobrem tarde demais que as peças são de um protótipo de robô militar chamado Mark 13, criado e programado para um único objetivo: matar todo ser humano que ele encontra. Com seus 4 braços, diferentes ferramentas, a capacidade de se reconstruir e um poderoso veneno alucinógeno como arma principal, Mark 13 é, pra mim, o mais perigoso e assustador dos robôs assassinos que vimos no cinema até hoje. Enquanto tematicamente ele é menos interessante que o Runaway ou o próprio Exterminador do Futuro, Hardware é talvez o mais interessante visualmente dessa lista. O futuro pós-apocalíptico grunge, inspirado por Solaris e Soylent Green, é bem marcante, e a direção de Richard Stanley usa a ideia de cada frame uma pintura para nos entregar um deslumbre de um pesadelo techno-noir. Quando foi feito, a ideia de Hardware era ser uma viagem, uma brisa errada, e ele faz exatamente isso, sendo uma verdadeira viagem de cores e som, até mesmo de outros sentidos. Hardware é um ótimo exemplo do medo dos robôs e também traz mensagens sobre a aceitação passiva do autoritarismo e até mesmo os riscos de armas autônomas usadas em guerra, também algo que se provou cada vez mais relevante nas últimas décadas. Um filme que eu só posso descrever como um belo pesadelo, mas um pesadelo que é sempre fascinante de ser revisitado. Com o tempo, as preocupações da sociedade mudam, e com isso, seus robôs assassinos também. Mais recentemente, tivemos o surpreendente sucesso de Megan, ou M3 Gun, como eu gosto de chamar, que retorna a temas similares à de Runaway, mas dessa vez focado na influência da tecnologia nas crianças. This is the part where you run. Megan fala sobre os dramas familiares, tendo como protagonista Cady, uma garota que perdeu os pais e fica aos cuidados de sua tia, Gemma, que também não sabe como lidar com a situação. Desenvolvedora de brinquedos de alta tecnologia, Gemma cria a androide Megan para ajudar a cuidar de Cady. She'll never run out of ways to keep your child occupied. With Megan around, she'll take care of the little things, so you can spend more time doing the things that matter.
Mas tanto o robô quanto a criança começam a desenvolver uma relação nada saudável entre elas, e Megan fará de tudo para proteger a sua melhor amiga, mesmo que isso signifique acabar com outras pessoas. You made her cry. That was not my intention. And yet, that's what happened. Quanto mais Megan se aproxima de Cad e Cad se aproxima de Megan, mais o robô se adapta para ser a companhia perfeita para a criança. O objetivo da androide é justamente esse, aprender cada vez mais para dar tudo o que a garota quer, só que em contrapartida, fazendo com que Cad desenvolva um apego tóxico com a boneca e com a tecnologia. Sim, se isso parece familiar para você, é porque Megan é uma grande analogia à tecnologia usada por crianças atualmente, principalmente em como os algoritmos se adaptam para serem a companhia perfeita, enquanto ao mesmo tempo moldam completamente o comportamento de quem está em desenvolvimento. A dancinha de TikTok da boneca vai além de simplesmente uma tentativa de viralizar o marketing. Megan é um filme despretensioso, mas que às vezes se leva um pouco a sério demais. No entanto, não deixa de ser extremamente divertido e bastante memorável. É um ótimo exemplo de como os robôs ainda continuam firme e forte na ficção científica através das muitas alegorias que eles podem representar. E essa versatilidade dos robôs realmente marcou o gênero, com vários filmes que exploram essas máquinas de formas diferentes. De slashers completamente bobos, como os Killbots de Shopping Mall, até mesmo em franquias de slashers já tradicionais, como os androides da Silver Shamrock de Halloween 3. Claro, temos também vários outros que já são consagrados, como os androides de Westworld, principalmente o seu pistoleiro, e também os exterminadores do querido O Exterminador do Futuro. Sem contar a monstruosidade de intelecto baixo Ed 209 e a sua alegoria sobre a dessensibilização das forças policiais. Os robôs também estão presentes mesmo que apenas em software, como os implacáveis agentes da Matrix. Além, é claro, do estoico e super importante HAL 9000. Mas acredito que não podemos deixar de fora um dos melhores exemplos de alegoria em relação a robôs, um que pega praticamente todos os elementos dos filmes que citei até agora e é igualmente influente, Colossus 1980. I bring you peace. It may be the peace of plenty and content, or the peace of unburied death. The choice is yours. Obey me and live, or disobey and die. Colosso 1980 conta a história de Dr. Forbin, que cria uma inteligência artificial que será usada para controlar o sistema de defesa dos Estados Unidos. Mas logo após ficar online, o computador descobre que os soviéticos também possuem um computador similar. Mas em vez de entrarem em conflito, os dois se conectam e Colossus passa a controlar o governo através da ameaça das armas nucleares. Resta Forbin e sua equipe, junto dos soviéticos, tentar encontrar uma solução para desligar Colossus para sempre. Mas o robô não só fica cada vez mais perigoso e poderoso, como cada vez mais humano. E é justamente nisso que está o problema. Ele se torna paranoico, egomaníaco e narcisista, tal como outros líderes mundiais que vimos no passado, no presente e com certeza veremos no futuro. Colossus é mais do que um robô assassino. Ele controla todo mundo e elimina quem o ameaça através da violência institucionalizada. O que é interessante, já que ele precisa dos humanos para cumprir suas ordens. Enquanto a história é também sobre os riscos da tecnologia, Colossus é muito mais sobre a humanidade, sobre os humanos, sobre os perigos do poder absoluto, seja de uma máquina ou então de uma pessoa, e o quão rápido podemos perder tudo em situações assim, ao confiarmos no mito do líder incorruptível e milagroso que salvará a humanidade. Colossus 1980 é um dos melhores filmes de ficção científica já feitos, e foi responsável por dar o pontapé inicial na década de 70, ajudando a moldar as histórias sobre inteligências artificiais por mais de 5 décadas. O tema de robôs contra a humanidade é sempre algo interessante a ser explorado na ficção científica. É uma forma de autores exporem e exercitarem os medos da sociedade através desse avatar do robô assassino. É por isso que essas são algumas das minhas histórias favoritas. Uma excelente maneira de colocar um espelho na frente da sociedade e refletirmos sobre o que temos medo, mas ainda mais importante, o que podemos nos tornar. Como sempre, muito obrigado pela sua presença aqui comigo nesse vídeo, eu espero que você tenha gostado e não deixe de continuar acompanhando o Central Pandora. Estaremos sempre por aqui, explorando os muitos universos da ficção científica e trazendo entretenimento de todas as galáxias.